E a gente sabe que existem, tem os nomes de cada uma das doenças, né, visuais, mas geralmente a gente sabe que são dois diagnósticos básicos essenciais: a dificuldade de enxergar para perto e a dificuldade de enxergar para longe. Como é que isso geralmente se manifesta, esses dois tipos de necessidade nas pessoas? Eles têm as mesmas características, ou quem está com dificuldade de enxergar para perto geralmente tem um determinado tipo de comportamento, e quem está precisando já com necessidade de enxergar para longe tem outro tipo de comportamento? Outros sinais, né? A gente falando até ali os 40 anos, a gente está falando de miopia e hipermetropia, né? Então, a miopia é a dificuldade de longe e a hipermetropia é a dificuldade mais de perto, né? Normalmente, crianças, elas tendem a ter a hipermetropia, que é a dificuldade de perto, e ao longo do tempo elas vão crescendo, o olho vai desenvolvendo e isso vai acabando se tornando uma miopia, né? Então, o aspecto da miopia, né, o fisiológico, vamos dizer assim, né, seria um olho alongado, né, um olho grande demais, que acaba não focalizando corretamente a luz e dá essa dificuldade maior para longe. E a hipermetropia é o contrário, é um olho curto, né, um olho menor, e é onde tem essa dificuldade para perto. Então, até pela tendência mundial, né, do comportamento humano que a gente vem tendo hoje em dia por causa das telas digitais, dos aparelhos digitais, a tendência maior é o aumento da miopia, principalmente entre as crianças, porque a gente não está fazendo mais o uso da visão de longe. Então, você está morando em casas cada vez menores, o celular muito próximo, a caixa de fósforo. os aparelhos cada vez mais próximos. Se não está no celular, está numa televisão que não passa, às vezes, de 2, 3 metros de distância. Então, não se usa mais a visão de longe. Então, a tendência da miopia é, sem dúvida, aumentar muito mais, né, para essas próximas gerações. Então, como um exercício aí para poder auxiliar os seus olhos e a sua visão, e até, não sei se evita, mas eu acho que ajuda. Minimiza, fazer exercício, né, minimiza um pouco, de né? tentar enxergar, tentar ler coisas de longe. Eu lembro, na época que eu estudava, né, que eu pegava ônibus para ir para a escola, criança ainda, eu tinha uma coisa que foi até um ponto que me chamou a atenção quando eu identifiquei que eu precisava usar óculos, que eu sempre achei que minha vista sempre foi muito boa, porque quando eu era criança, quando eu estava vindo lá o ônibus lá longe, assim, em Campo Grande, a gente pegava muito ônibus, né, os ônibus lá eram todos iguais, eu acho que é em toda a cidade, né? Até o nome assim, dos bairros era muito parecido, que cabia naquela placa do ônibus, e a gente ficava apostando quando vinha o ônibus lá longe, assim, para identificar se era o ônibus do nosso bairro ou não. Então, eu sempre ganhava essa aposta. Eu não. Então, isso ajudava, não sei se ajudava na época, enfim, fortaleceu, mas eu acho que é um exercício bacana aí para tirar um pouco desse vício, desse comportamento que a gente tem hoje, está com tudo muito próximo do rosto aqui, é tentar ler coisas de longe, olhar para o horizonte, enfim, né? Acho que ajuda e facilita que era também. uma outra geração também, né? A gente brincava mais na rua, acabava tendo esse contato mais com áreas mais longes, né? E hoje em dia está cada vez mais usando muito perto, né? E isso, sem dúvida, prejudica e vai aumentar, sim, a miopia, né? Nessa próxima geração aí. Então, se você tem filho em casa, ou até você mesmo que trabalha muito nas telas digitais, olha pelo menos pela janela, olha num ponto mais distante que você puder, pelo menos a cada 30 minutos, né? Para dar um descanso visual. Uhum.